Pessoal, então esse vídeo para iniciar a atividade 1.5 sobre escadas. Então a gente está vendo aqui alguns tipos de escada, alguns modelos de escada que o Revit faz. Então tem essa primeira aqui que é uma escada maciça, como se fosse uma escada feita de concreto, moldada em loco. Uma escada maciça, então ela tem uma seção aqui, tem os espelhos, degraus e tal, mas é uma escada maciça. Tem uma outra escada aqui, que é uma escada montada, é como se, assembled, que é o jeito que o Revit chama, que a gente tem várias peças, então a gente tem aqui eu não consigo selecionar isoladamente, mas eu vou ter uma peça para fazer o piso, uma peça para fazer o espelho, uma peça de apoio. Ela não tem um material estrutural maciço, não. Ela vai ter um tipo de apoio. E tem essa outra aqui, que as de cá são os mesmos tipos, só com uma conformação diferente. Maciça, essa montada, e essa daqui é como se fosse de concreto. É uma mescla um pouco das duas, assim, mais ou menos. Então ela é de concreto, mas ela é como se fosse concreto pré-moldado. Estou falando de concreto porque normalmente é um material estrutural que se usa, Mas a gente pode atribuir materiais diferentes. Normalmente isso vai ser de concreto. Então, eu vou tentar reproduzir essas escadas aqui de novo. Eu vou fazer do lado aqui para a gente ir entendendo como que a gente faz. Então, aqui eu estou fazendo escadas desse nível de baixo, que é o equivalente ao nível inferior lá, então está aqui na planta do inferior, e ela vai até o pavimento térreo, o pavimento de cima. Então, se eu for na planta do pavimento inferior, eu vou ver essas escadas aqui. Aí eu tenho elas em corte, eu fiz um corte para cada uma, para a gente ir entendendo. Então está aqui a escada maciça. Então ela começa aqui com um espelho, ela não emenda aqui embaixo, tem outras formas de fazer isso. E aqui também termina com um espaço vazio, que é o último espelho. Aqui tem uma variação, que o fundo dela é liso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender de escada é o desnível que a gente tem que vencer. Eu estou indo de um pavimento até o outro. Então, eu tenho um desnível aqui de 330 centímetros. Isso pode variar, depende do pavimento, mas é uma informação básica aí que a gente tem. Então, eu vou começar a fazer a escada. O ideal, acho que está numa vista de planta do pavimento de baixo, de onde ela começa. Não que isso seja uma regra, mas fica mais fácil da gente visualizar as coisas. Então, começar de baixo, eu vou fazer uma vizinha aqui, Como é que a gente vai fazer? Então, a ferramenta de escada está aqui no menu Arquitetura. Está aqui, Escadas. E aí, aqui, esses três tipos de escada que eu fiz aqui, eles correspondem a esses três tipos aqui, Escada moldada no local, que é a primeira. Escada montada. Aí vem do inglês assembled, tá a família tipo pré-definido aqui, e uma escada pré-moldada. Então, vou fazer primeiro essa daqui. Vocês devem ter aí uma escada maciça já pronta, já mais ou menos feita. Eu vou usar essa daqui. Então, eu vou escolher um tipo da família escada, e aí ela tem algumas opções como que ele vai compor a escada. Eu vou fazer uma escada maciça. Então, nos parâmetros aqui, nas propriedades, eu vou enxergar aqui o nível base da escada. Ele já identifica que eu estou no pavimento inferior. Então, ele já vai identificar que o meu nível base aqui é o pavimento inferior. O deslocamento do nível aqui eu vou deixar como 0, a menos que eu tenha algum desnível no pavimento e a escada vai começar de um patamar, por exemplo. Eu vou deixar aqui zerado. E ela vai até o nível superior também, com deslocamento 0.
Aí aqui tem alguns parâmetros básicos, ó, que ele vai calcular em função da altura. Eu tenho que falar aqui, ó, quantos espelhos eu desejo fazer. E aí a gente tem que entender. Vocês conhecem a fórmula de Blondel? Pois eu vou mostrar, a gente tem como configurar ela aqui. Então tem uma, né, ele aceita fazer aqui, ó, depois eu volto nisso, mas tem aqui a regra de cálculo, a gente tem como configurar aqui a equação de Blondel, ó, 2 vezes o espelho mais um piso, pode determinar aqui. Então ele vai usar essa equaçãozinha para calcular aqui o espelho. Na verdade, é pegar a altura e dividir e vai avisar se der diferença. Então eu posso mudar aqui, ó. Em princípio ele está me dando a opção de 19 espelhos, mas se eu quiser fazer com 18, eu posso mudar esse valor aqui. Eita. Aí na hora que eu dou um Enter, ó, ele recalcula a altura do espelho, 18,33. Ele está pegando 330, que é o desnível, e dividindo pelo número de espelhos. Né? Geralmente a gente vai ter escadas aí com espelho entre 16 e 18, é o mais comum. Né? Eu vou deixar aqui como 19 mesmo. Ó, tá vendo? Ele muda a profundidade, ele mudou. Na hora que eu pus 19 aqui, ele mudou a profundidade real do piso. Né? Posso adotar isso aqui, ele fez a conta. Provavelmente isso aqui, ó, 2 vezes 19 mais o piso deve estar dando 63, o piso tem que dar essa medida quebrada aqui, por alguma razão. Posso arredondar isso aqui. Ó. Então eu estou definindo a profundidade do piso, né, o tamanho do piso, que é essa medida aqui de um degrau ao outro, e quantos espelhos eu quero, a altura do espelho ele calcula automaticamente. Antes de fazer a escada, eu posso também definir aqui, ó, a largura do lance. Então, vamos saber quanto que eu quero de largura aqui, ó, dimensão de largura dessa escada. Então eu posso mudar aqui, vou fazer uma escada de 90, por exemplo. E aí aqui são as ferramentas para eu realmente modelar a escada. Então tem uma primeira forma, que é modelar por componentes. Então eu posso modelar aqui o lance da escada, o patamar ou suportes de apoio, né? Tipo uma viga de apoio da escada. Normalmente a gente faz pelo lance, e aí eu tenho algumas opções de lance aqui. Ó. Então eu tenho um lance reto, que eu vou usar aqui, e aí eu vou definir aqui, ó, aquela linha de localização do lance. Eu vou fazer a escada com uma linha e ele vai fazer, né? Se eu der um clique aqui, ó, vou fazer aproximadamente. Eu dou um clique, ó, ele está pegando o lance esquerdo. Então, eu estou girando para cá. Ó, a linha que eu estou traçando aqui, ela está do lado esquerdo do lance. Se eu fizer pelo lado direito, ela vai à direita do lance. Né? Se eu mudar para o outro lado, ó, a linha que eu estou desenhando está à direita do restante da escada. Então, isso a gente vai escolher de acordo com a conveniência. À medida que aí eu aponto a direção e vou correndo o cursor. Ó, ele vai mostrando aqui, não sei se não adianta eu aumentar, que o texto continua pequenininho. Mas vocês observem aí que ele vai falando quantos degraus já foram criados e quantos estão faltando para dar a regra que a gente estabeleceu aqui. Ó. Né, o número de espelhos necessário, e aí aqui o comprimento, eu estou fazendo ela um pouco diferente da anterior. Então eu fiz um lance reto. Né? Está feito o lance, está feita a minha escada, uma escada reta, direta, bem simples. Ele sempre coloca esse texto aqui, que eu detesto, porque ele é fora da norma, então geralmente eu apago. Quando a gente faz uma escada, eu estou fazendo a escada, mas eu já ganho de brinde um guarda-corpo. Ele põe automaticamente um guarda-corpo. O guarda-corpo que tiver definido como padrão. Esse aqui está um bem simples, é só um corrimão aqui. E aí eu posso ver essa escada aqui, ó, no pavimento inferior. Que aí eu vou ver
Essa linha dupla deve ser porque ela está com alguma embossel, alguma coisa assim. E aí posso ajustar a posição aqui, ó. Eu estou com essa laje que está mais escondida aqui, ó, está cinza. É aquela visualização na planta do pavimento superior. Eu fiz isso aqui, ó, subjacência. Deixei aqui ativado para eu poder ver a referência de cima. Então a escada no pavimento de baixo vai interromper aqui a um certo ponto, né, conforme a altura do plano de corte. No pavimento de cima a gente vai ver ela corrida aí direto. Tenho que desligar de novo o texto. Então isso é uma escada simples. Se eu quiser fazer uma escada, né, com patamares assim, ó, né, em mais de um lance, vou fazer do lado de cá também, para ter mais espaço. Vou chegar esse aqui mais para baixo. Dá para fazer com a mesma ferramenta. Então aqui vou lá em escada, vou escolher o lance, né, ele lembra as configurações anteriores, tirando que agora, ó, eu estou no pavimento térreo, aí ele me deu outros parâmetros aqui, porque o nível que está logo acima é um nível baixinho, então não é isso que eu quero não. Vou voltar lá para o inferior, e aqui eu vou fazer de novo a escada. Estrutura, escada. E aí eu vou fazer, pré-visualizar mais ou menos, ó, eu posso fazer alguns degraus, ó, fiz 7, faltam 12, aí eu vou tentar calcular, aí já posso, dei o segundo clique, posso dar o terceiro, vou falar aqui, ó, vou fazer mais 5, e aí vai faltar 7 para ela fechar no mesmo lugar. Então quando eu faço assim, ó, eu criei 3 lances, e automaticamente ele cria um patamar intermediário, né? Vai pegar a mesma largura aqui do lance, a mesma largura do lance e vai fazer o patamar. Posso fazer esses lances na direção que eu quiser, né? Vou fazer uma outra aqui de exemplo. Ó. Posso pegar esse lance, fazer o primeiro, depois fazer o segundo um pouco mais longe. E aí um terceiro isolado, ele vai conectando. Ele vai gerando os patamares automaticamente a partir do ponto que eu marco o próximo lance. Então tem uma coisa um pouco automática aí, né, na criação das escadas. Isso aqui é a escada mais comum, né, esse de lance reto. É o mais simples da gente fazer, é o mais comum, mais usual. Mas tem outros modos de construir a escada, a geometria dessa escada, né? Fazer uma escada em espiral eu poderia usar aqui, ó. Então tem 2 modos de fazer ela em espiral. Nesse primeiro, eu vou definir um ponto inicial e o raio. E aí ele vai fazer a escada de acordo com os parâmetros definidos aqui, ó. Número de espelhos e com esse piso. Vou fazer ela isolada aqui, ó. Então dei um ponto inicial, ó, ele vai me mostrando um preview da escada. Eu vou definir o raio que eu quiser, né? Vou pensar aí, né? Tem que ver o contexto do projeto. E aí eu defino o raio e ele já faz a escada automaticamente. Aí eu posso pegar isso aqui depois, ó, e girar. A escada está subindo aqui, ó, ele marca aqui o 1, primeiro degrau até o 19. Então, né, vamos supor que eu queira fazer essa escada, vou mover ela aqui, ó, ela tem que chegar nessa linha aqui, ó. Eu estou querendo encaixar ela aqui, ó, né, na minha laje de chegada aqui, ó. Ainda está um pouco desalinhada, tá vendo? Aí é com o rotate mesmo. Vou girar aqui, seleciono,
Giro aí fazendo a modificação, né? Mudo o centro para cá e vou alinhar a escada como convém aqui. Então isso é uma escada que eu defini o centro e o raio, ele já faz tudo de uma vez. A outra é bem semelhante. Escada, ele faz... Ele vai me dar aqui, ó, vamos ler as instruções aqui, ó. Ele cria um lance em espiral especificando o centro e aí depois um ponto inicial e um ponto final. Semelhante porque eu vou dar um centro, esse ponto final aqui, ó, vai depender de onde eu pus a localização do lance. No caso ele está à direita, então isso aqui eu estou dando, quando eu determino o ponto inicial, estou determinando um raio aqui também, ó. Dependendo de onde a distância que eu estou do centro, ele vai fazer. E aí eu vou ter que fazer o processo semelhante aqui, ó. Eu vou andando com o cursor, ele vai gerando todos os degraus. Só uma forma um pouco diferente de construir basicamente a mesma escada. Essas outras duas aqui, ó, eu não gosto muito delas não. São escadas que inclusive a gente não pode... não são aceitas pela norma brasileira e ela já vem meio pré-definida, assim, ó. É a famosa, não sei se tão famosa assim, a escada engrauchida. Ela tem esses degraus que são desiguais aqui, então tem alguns parâmetros para mudar, isso é meio chato, ela dá pau. Eu não gosto desses dois tipos últimos aqui não. Acho que se for para fazer uma escada diferente assim, ó, essa em 2 lances, a outra com um lance em L. Se for para fazer uma escada com um desenho diferente, é melhor usar essa de croquis que eu vou mostrar daqui a pouco. Então essas duas aqui eu estou mostrando mais para... Né, ele já sai com ela pronta. Cadê? Então, né, tudo eu estou fazendo, mas todas essas que eu fiz são escadas maciças lisas. Aí tem aquela história, né? Quando eu estou fazendo aqui, ó, esses parâmetros, estou fora do editor de tipo, esses parâmetros são parâmetros para cada instância, né? No caso aqui são todas iguais, mas é um parâmetro de uma escada específica, né? Se eu fizer a mesma escada no outro pavimento, esses parâmetros vão mudar. Muda pelo novo pavimento, mas é a mesma escada maciça aqui, ó. Por outro lado agora, para encaixar ela aqui, ó. Na verdade não vai encaixar, né? Ela está lá em cima. Ela vai ficar voando aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui foi a última que eu fiz. Fica um emaranhado de escadas aí, né? Então, brinquem aí um pouquinho com esses parâmetros básicos. Daqui a pouco eu mostro alguns detalhes.